Hoje nós estamos na companhia da integrante do Instituto Sou da Paz, Beatriz Miranda. Também recebemos a advogada Retiane Popelier, que é presidente da Comissão da Criança e Adolescente na UAB de Santa Catarina. Também aqui conosco o integrante da Associação Horizontes, Heloísa Dantas, e o vereador Ed Pereira, vereador em Florianópolis. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, com um oferecimento de CENGE, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria, força que gera competitividade. Queres, compre e concorra a 3 carros na promoção Trio da Sorte. Nós estamos tratando de um assunto que tem uma relevância extraordinária. É um assunto extremamente sério e que é um desafio para o Brasil, não resta a menor dúvida. Queria começar com a senhora, por quê? Porque eu converso semanalmente com policiais. Sim. E o policial, ele diz o seguinte: nós prendemos 10, 15, 20, até 30 vezes o mesmo adolescente em conflito com a lei. Ele é apreendido, para usar a terminologia correta, ele é apreendido e volta, não fica preso, volta. E cria-se uma cultura da impunidade. Onde é que nós estamos errando? Boa noite. Boa noite. Eu acho que no que você fala, existem vários pontos que a gente precisa um pouco entender um contexto mais complexo da violência. Acho que a violência, a gente dizer que temos uma única solução para um problema é uma ingenuidade, porque é um problema basicamente montado por várias facetas. Ela vem multicausal, ela precisa ser resolvida de uma maneira multidisciplinar e ela é um fenômeno complexo. Então, não é só um ponto do policial pegar e estar levando para uma instituição responsável pela execução da medida socioeducativa, considerando que isso seria a solução de um problema. Até porque quando chega para o policial é porque tudo já falhou antes, tudo antes que trabalhar justamente a prevenção da violência. Família, o Estado, enfim. O Estado, todas as políticas públicas disponíveis para esse menino, todas as estruturas sociais apresentaram grandes falhas e foram vulneralmente pressionando esse menino. Uhum. Então, nesse sentido, quando chega na mão de um policial que também tem as suas particularidades na abordagem policial, que também é um ator desse ciclo do crime do menino, é mais um ator, assim como o judicial, como todos os atores das suas famílias, a escola, ele é mais um ator, ele também tem uma corresponsabilidade. Assim como os técnicos que atendem o menino. Então, pensando nisso, a gente tem que pensar em onde todos esses atores trabalharam e como eles trabalharam para colaborar para a quebra do ciclo de violência. Uhum. O que faz a Associação Horizontes? A Associação Horizontes, ela tem vários projetos voltados para jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade. No Brasil todo? Majoritariamente em São Paulo, no Paraná e aqui em Santa Catarina. Sim, é uma ONG. É uma ONG. Tá, e como é que é o trabalho? A gente tem vários cursos de qualificação profissional para adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação, semi-liberdade, e a gente tem um projeto que atende o adolescente depois que ele sai da medida para auxiliar a ter um projeto de vida fora do mundo do crime. Deixa eu entender, essa capacitação profissional acontece dentro da unidade? Dentro das unidades socioeducativas. Sim. Exatamente. Que tipo de capacitação? De vários tipos, desde a área de administração, turismo, construção civil, alimentação, são vários tipos de capacitação que a gente oferece. E o egresso, como é que é essa assistência? Então, o egresso que a gente, primeiro, antes de mais nada, acho que assim, isso que a Beatriz está falando é super importante, porque não se tem efetivamente um trabalho com o egresso, não se tem uma política específica. Nem para os adultos, né? Não para os adultos, pior ainda, assim, você talvez. já tem as políticas disponíveis. Sem dúvida, a gente tem um problema de política pública, total, né? Total. Saúde, educação, enfim.
e que acaba atingindo. Agora, esse adolescente, ele tem uma especificidade, né? Ele foi, apesar desse adolescente muitas vezes não estar tão inserido, a gente tende a olhar para o adolescente que está dentro da Fundação Casa, ou aqui em Santa Catarina, ou em qualquer outro lugar, como se for o criminoso, né? A gente estigmatiza esse menino e afasta. E acha que, olha, porque ele está no tráfico, ou cometeu algum tipo de crime, ele agora... Né? A gente rotula e virou um criminoso. Não presta. Não presta, e já como se ele estivesse num outro mundo que não fosse nosso. Não, e ele está no nosso mundo porque ele vai voltar. E não só vai voltar, como ele transita. Esse adolescente muitas vezes não está super inserido. Tem níveis de inserção, são personalidades diferentes, tem todo um aspecto que é dele, da vida dele, que é individual, que a gente precisa entender, né? Qual que é a trajetória desse menino, dessa menina, enfim. E quando a gente vai pegar aí, a trajetória normalmente é uma tragédia, né? Aquela leitura mais comum, né? Da família desestruturada, problema de droga, enfim, falta de recursos, dependência química, álcool, violência doméstica. Essa é a leitura clássica, né? Essa leitura clássica, mas eu acho que tem um olhar da sociedade que criminaliza uma determinada parcela da população. Então já tem algumas coisas, é como se esse adolescente fosse empurrado. Então ele tem ele já é de alguma forma, quer dizer, por que, por exemplo, no tráfico de drogas, eu estava conversando com a doutora antes lá fora, muitas vezes o adolescente pobre, negro, que mora na periferia, ele é considerado traficante, e o branco, que tem outras condições, é considerado usuário. Em termos do que eles estão fazendo da mesma coisa, eles estão com um pouco de maconha. Estou dando um exemplo, tá? Por que um é considerado traficante e o outro não? Quer dizer, o histórico mostra que num flagrante, esse perfil de classe média ou classe média alta é um usuário comum. Isso é uma pesquisa. E um outro com a mesma quantidade de droga é o traficante que está com a planeia para vender. Então existe, não são só questões... Esse é um fato importante. Você criminaliza uma parcela da população. E aí você inverte, você fala assim, esse jovem é o problema, ele está no... pode estar ou pode não estar, né? Mas por que para uma mesma situação, um é considerado traficante, o outro é considerado usuário? Não pode ser assim. Né? Porque esse outro, que é branco classe média, então ele não é um traficante, porque ele não precisaria, porque ele tem dinheiro, mas então porque o outro é pobre, está naquele contexto, então eu tenho certeza que ele é um traficante por esta razão. O que absolutamente está enviesado na leitura, quando você vai dar andamento a um inquérito. Que seja... Vereador Ed, obrigado pela sua atenção também aqui conosco. Qual é o tamanho do nosso problema neste assunto, em se tratando Florianópolis e Santa Catarina de uma forma geral, mas na sua área de atuação, né, como vereador de Florianópolis? Boa noite, Renato. Boa noite. Primeiro, se eu for olhar um pouco para trás, minha vida toda, acho que minha história, assim, bagagem, foi no Lagoa Social, onde eu consegui atuar bem dentro. Eu posso pegar um modelo no Morro da Penitenciária, onde crianças, e acho que vai bem nessa linha, são excluídas por natureza da sociedade. Infelizmente, existe uma demanda, uma certa parte da sociedade que ainda exclui e tem esse preconceito. E o outro detalhe, acho que é a falta de oportunidade. A gente está debatendo um assunto que realmente falta política pública, mas se a gente for olhar no tempo, quando elas nascem, com essas crianças, e eu venho debatendo isso dentro da Câmara de Vereadores, está todo mundo falando em vaga de creche, vamos solucionar a vaga de creche, e estamos esquecendo vamos dizer, do tratamento dentro dessas creches e a adequação. A gente está tentando buscar no meu gabinete fazer um estudo de casos de 5 anos, onde a ideia é que a gente apadrinhe uma criança de classe baixa numa creche particular, para saber exatamente se o trabalho numa creche, vamos dizer, paga pela iniciativa, vamos dizer, pelas pessoas de classe média, vai fazer a criança ter um outro ritmo e uma outra visão. E quem sabe, motivando os pais de uma maneira que ela pode ser a grande contagiar o desenvolvimento da família, né? Então, é algo muito complexo. Me preocupa muito a gente só querer debater esse assunto da questão daquela criança já hoje, que infelizmente por diversas falta de oportunidade... É o resultado de tudo, né? Lógico que isso tudo parte da política, né? Acho que a política pública realmente ela tem que mudar, mas eu acredito que é um assunto que
nós temos que ampliar ele desde o nascimento da criança até na causa, um problema. Sem dúvida, sem dúvida. A senhora é de Balneário Camboriú. Isto. E a senhora, então, vive numa região que tem muito problema de tráfico de drogas, ali do lado, em Itajaí, em Camboriú, que está entre as 3 cidades com maior taxa de homicídios de Santa Catarina, bastante elevado, deu uma reduzida agora, é verdade. O jovem nesse contexto, onde é que está o nosso grande desafio? Boa noite. Boa noite. Meu Deus, eu rezo para Nossa Senhora o tempo todo quando estou tratando desses temas, porque ele é extremamente complexo, né? E quando a gente fala dessa realidade, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo em casa já têm uma definição a respeito do assunto, né? E aí vem exatamente o que falaram quem me antecedeu. Nós temos sentenças já determinadas ao longo da história da construção desse país, né? Em que o fato de ser pobre já credencia para a marginalidade, já credencia para a criminalidade, já credencia para o tráfico e etc. e tal. Hoje, o dia inteiro, nós estivemos lá na Fiesc, ouvindo várias pessoas, várias autoridades, várias histórias foram contadas, e a conclusão de hoje, né, vem lhe trazer uma resposta, se é que é possível uma resposta. Nós temos uma construção toda histórica de mais de 2.000 anos. Só no Brasil são 514 anos. A criança veio trazida da Europa como um objeto totalmente desconhecido, abusado, violentado, vilipendiado de todas as formas. E isso alimentou uma cultura que é mantida hoje, nesse exato momento, aqui, nessa linda capital desse belíssimo estado como é Santa Catarina. E essa criança cresce e ela está dentro de um contexto mais pobre, um contexto sem recursos, e ela passa vidas recebendo as consequências desse estigma. O que me choca profundamente é que o Brasil é um país eminentemente pobre, né? Da população brasileira, que está em 200 milhões de habitantes, talvez 1% seja rico. O resto é pobre, mais ou menos, todos nós aqui, né? E nós expurgamos essa realidade e nós condenamos o jovem, nós condenamos a criança. Então, aonde que está a resposta para isso? Onde é que está a solução? Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma provocação para daqui a pouco, depois do intervalo, na seguinte linha de raciocínio. Será que nós não estamos cometendo aqui um terrível equívoco com relação à imensa maioria pobre e honesta do Brasil? Porque se a gente faz um raciocínio partindo do princípio de causa e efeito, de que eu sou pobre, então a porta está mais aberta para a criminalidade nessa estigmatização, isso eu queria discutir. Porque nós tivemos um fato... Pois é, mas é que eu quero discutir o seguinte, nós tivemos nos últimos 10, 12 anos, uma redução tímida, mas é um fato, uma redução na desigualdade social. Isso é um fato. Mas isso não resultou em redução da criminalidade e violência. Qual é a explicação para isso? Nós vamos para o intervalo, até já.